não consigo Tá sair. no seu Google Agenda, Rubens. Tudo bem, eu tô indo. Não, ele vai fazer pelo Zoom agora. Conseguiu? É. Perfeito. Obrigada. Pessoal do Hangouts, eu vou postar a reunião do Hangouts. Oi, pessoal do Zoom, tudo bem com vocês? Tudo. Pessoal, mil desculpas por essa migração em massa que a gente teve que fazer do Hangouts para o Zoom. Foi tão difícil e tão dolorido que no processo minha barba caiu, gente. Vocês perceberam? Pois é, foi muito difícil. Mas aqui estamos nós. Eu vou repetir o que eu falei lá no Hangouts, que foi o seguinte. Eu tinha decidido ir para o Hangouts por conta dos problemas de segurança que aconteceram com o Zoom e algumas pessoas estavam inseguras. Porém, eita, cadê o Daniel? Será que o Daniel ficou para fora? Bom, uma hora ele entra aí. Algumas pessoas estavam inseguras, porém, eu pesquisei bem a fundo, eu fui no site da empresa mesmo, e parece que o problema que eles tiveram de segurança foi assim, algumas reuniões não tinham código, e as pessoas estavam conseguindo entrar em reuniões que não eram delas, elas não tinham sido convidadas. Então, elas entraram em algumas reuniões que eram reuniões de empresas, né, de grupos, e conseguiram recolher informações de dentro dessas reuniões. Então, o que aconteceu não é que as pessoas conseguiram entrar no computador das outras. Então, ninguém entrou no computador e roubou informação do computador, mas elas entraram na sala e pegaram informações que estavam sendo compartilhadas dentro da sala. Então, eu entendo que isso não é uma coisa que nos ameaça, mesmo porque eu brinquei com outro grupo, né? Eu falei, eu, inclusive, desejo que as pessoas roubem as coisas da minha reunião, afinal, eu faço as coisas dessa reunião para que elas sejam roubadas. Então, eu não tenho essa preocupação em relação ao conteúdo que a gente está compartilhando aqui, mas, de qualquer forma, o Zoom, ele já consertou esses defeitinhos aí, né? E a primeira medida que ele tomou foi colocar o host tem que autorizar a entrada das pessoas agora. Então, isso é uma coisa que protege a sala. Então, eu falei para o pessoal no Hangouts que se vocês toparem, eu volto para o Zoom. O Zoom tem a vantagem de que, como eu sou pagante, eu consigo gravar e eu consigo colocar quantas pessoas eu quiser. Então, todas as aulas que a gente teve até agora estão no YouTube, né? Estão no canal da Tibet House, e lá vocês conseguem consultar tudo. Então, a gente tem algumas vantagens em relação a fazer as aulas aqui. Se vocês toparem, a gente volta para o normalzão, que é fazer no Zoom. Hoje a gente já teve o problema no Hangouts, porque eu não sabia, mas parece que o Hangouts normal ele tem um limite de 10 pessoas, e para você ter mais gente tem que ser aquele Hangouts Meet, né? Que eu não tenho, e eu estava me explicando agora como funciona, né? É uma coisa mais institucional, né? Tem grupos, empresas que têm e tudo mais. Mas, enfim, o fato é que a gente pode conversar um pouquinho mais no final desse encontro para tomar uma decisão de como a gente continua, beleza? Bueno, o que a gente tem feito? Para quem não sabe, então eu vou colocar no chat. A Tibet House tem um canal do YouTube. Lá tem bastante coisa legal.
É só colocar Tibet House Brasil no YouTube, e daí vocês não só vão encontrar os nossos encontros, mas vocês vão encontrar também os encontros da Elisa Cosasa, da Gianni Pili e de outros grandes professores. Assim como os vídeos do Dalai Lama, quando ele faz algum pronunciamento, tem alguma palestra importante dele, a gente também tenta colocar as coisas lá. Então, para que vocês saibam que lá é uma fonte de aulas, enfim, de cursos, né, nesse tema. Então, nos últimos 3 encontros, a gente falou sobre alguns pré-requisitos, né? Então, a preparação para a prática. No primeiro encontro, a gente falou sobre a importância de desenvolver confiança ou fé, né? Que é o tal do Shraddha ou Sada, né, em Pali. E depois disso a gente falou sobre a importância de desenvolver a intenção correta para a prática. E essa intenção correta, ela está apoiada na apreciação, no apreço pela nossa vida humana e também pela urgência para a gente encontrar um fim, colocar um fim para esse ciclo de sofrimento no qual a gente tem vivido. No último encontro, a gente entrou num aspecto um pouco mais analítico da prática, que é a bondade amorosa e a compaixão. A gente falou pouco sobre isso, né? A gente falou bastante sobre isso, mas a gente não cobriu tanto a parte teórica. E eu queria hoje que a gente começasse por bondade amorosa, porque são 2 temas bastante importantes e são 2 temas complexos. Então eu não quero que a gente se enrole tentando dar conta dos 2 de uma vez só. Então eu queria começar por bondade amorosa. Para isso eu queria que a gente fizesse uma prática junto. Vamos experimentar a bondade amorosa na prática. Né? Existem práticas de meditação que são práticas de bondade amorosa e a gente vai experimentar uma junto. Vocês topam? Que é isso, gente? Vocês confiam assim em mim? Eu, hein? Vocês têm que ser um pouco mais desconfiados, hein? Como assim? Chamam para qualquer coisa e vocês falam que vão? Nossa, eu tô me sentindo aqui, tô me achando nessa quarentena. Então vamos lá. Eu vou pedir para que vocês encontrem aquela posição que a gente conhece como a posição de quietude, né? Essa posição, só para relembrar, ela é uma posição em que a gente está com a coluna reta, isso é inegociável, né? Sempre com a coluna reta. E a noção da coluna reta numa postura certa, ela é sobre as nossas vértebras, os ossinhos das costas, eles estariam empilhados, como se eles fossem uma pilha de pedrinhas. Então essa é a noção de que a gente está fazendo correto, que a gente está na postura correta, né? Se a gente estiver bem encaixado, a gente não vai sentir esforço demais, a gente não vai sentir cansaço em ter a coluna reta. Então a gente pode ir experimentando, vocês podem balançar o corpo um pouco para frente, para os lados, para tentar sentir, né, qual que é a postura mais agradável. Para quem usa óculos, é sempre bom tirar o óculos, né? E os olhos, a gente vai escolher qual postura é melhor. Se vocês quiserem fechar os olhos, se vocês se sentem bem para isso, vocês podem fechar os olhos. Se quiserem deixar os olhos abertos, vocês de preferência olham baixo, na altura da ponta do nariz, para não se distrair com nada que tenha no ambiente onde vocês estão. Bem, os braços, eles, junto com os ombros relaxados, caídos pelos lados do corpo, e as mãos apoiadas sobre as pernas ou postas sobre o colo. As pernas paralelas e os pés plantados no chão, ou seja, a planta do pé tocando o chão. Se você estiver sentado com as pernas cruzadas, não tem nenhum problema. Pode continuar com a perna cruzada, sempre observando que tenha estabilidade, né, que tenha uma sensação de bem-estar.
Lembre-se que a ênfase aqui é trazer relaxamento para o corpo, né? Nós vamos buscar, o foco aqui é trazer inicialmente relaxamento. Então, esta postura, ela tem que invocar essa noção de relaxamento. A gente não tá a gente não se importa tanto se a perna está cruzada do jeito X ou Y, se é uma postura de lótus completa, meia lótus, isso não importa aqui. O que importa é que a gente consiga, de verdade, trazer essa noção de bem-estar para os nossos corpos, essa noção de relaxamento. Então, vamos usar alguns instantes para sentir os nossos corpos nesse estado de quietude. Trazer o corpo para um estado de quietude é muito importante, porque corpo e mente têm essa diferença muito significativa no modo de operar. As nossas mentes, elas são imparáveis por vontade, pela nossa vontade. Tem aquela velha brincadeira do não pense num cavalo branco. E no momento que eu disse não pense num cavalo branco, você já pensou. Contudo, os nossos corpos, eles podem perfeitamente ser parados. Se eu disser que não quero mexer o meu braço não mexe. Então, experimentar quietude no corpo nos permite que as nossas mentes experimentem a quietude através dele. Então, o propósito de trazer quietude e relaxamento para o corpo é permitir que ele seja um objeto mediador de quietude para a mente. Nós não estamos parando os nossos corpos porque queremos discipliná-los, ou porque achamos que se mexer é ruim, ou por qualquer outro motivo como esse. Nós paramos os nossos corpos porque gostaríamos que as nossas mentes, através dos corpos, pudessem experimentar quietude. Uma vez que o seu corpo esteja nesse estado de quietude, com pouco ou nenhum esforço, a gente vai para a segunda etapa, que é estabelecer a nossa fala interior em quietude. Para isso, a gente vai usar a nossa respiração. Lembrando vocês, a gente usa uma respiração natural, que é uma respiração onde a gente confia no corpo para respirar. Não há nenhum tipo de esforço, não há nenhum tipo de tentativa de controle. A gente usa a nossa percepção pura para testemunhar o corpo respirando. A gente vai por alguns instantes literalmente repousar, descansar nessa respiração. É muito possível que a sua respiração tenha ficado naturalmente mais profunda, mais lenta. E é natural que, junto com essa respiração, nosso diálogo interior também tenha se acalmado, também tenha se apaziguado um pouco mais. O fluxo de pensamento se torna
um pouco menos caótico. E agora a gente vai estabelecer as nossas mentes nesse estado natural de quietude. Lembrando, a gente utiliza a imagem de um céu aberto, livre, desimpedido, céu de brigadeiro, azul profundo. E a gente contempla o campo da nossa mente como esse céu luminoso, translúcido. E toda vez que algum objeto da mente aparecer nesse campo, pensamentos, memórias, sentimentos, a gente vai contemplar esse objeto como se ele fosse uma nuvem, um balão ou um pássaro. Ele passa pelo céu, ele obscurece a minha visão, mas ele não é o céu. Portanto, ele desaparece logo depois. Assim são nossos pensamentos. Vamos por alguns instantes, então, observar essa natureza profundamente livre, aberta da mente, e os nossos objetos mentais como visitantes que passam pelo campo da mente. Se por um acaso algum pensamento, sentimento ou memória provocar em você a atitude de fixação, a atitude de apego, e você por qualquer motivo se fundir com esse objeto da mente, não tem problema. Assim que você reconhecer que isso aconteceu, simplesmente note, solte esse objeto e volte à posição de observador ou observadora. Sem julgamento, sem culpa. Aos poucos, conforme nós vamos estabelecendo a nossa mente, nessa liberdade, nessa abertura, nós vamos começar a trazer a nossa mente para algumas qualidades específicas. A primeira qualidade sobre a qual nós vamos nos debruçar é a qualidade mais importante da nossa mente, que é essa qualidade do desejo inato por experimentar felicidade. As nossas mentes, elas são engenheiradas para buscar boas experiências e evitar experiências ruins. Essa qualidade brilhante, luminosa, ela faz com que nas nossas vidas a gente
tenha um eixo condutor que nos leva no sentido da bondade, do autocuidado, da preservação. Eu gostaria que vocês agora usassem a introspecção de vocês para notar dentro de vocês onde está essa centelha da busca pela felicidade. Onde dentro de vocês se encontra agora a busca por essas boas experiências. É muito possível que essa qualidade ela esteja presente nas suas ações, porque tudo aquilo que nós fazemos está ligado, direto ou indiretamente, à nossa busca por felicidade. Desde a nossa alimentação até as nossas necessidades sociais, tudo isso está orientado no sentido da busca pela felicidade. Gostaria de pedir para que vocês pensem quais são as maneiras, né? Que maneiras, como? Que maneiras são essas pelas quais vocês buscam a felicidade? O que vocês fazem que proporciona essas boas experiências para vocês? Talvez encontros com amigos, talvez cozinhar, estar com um animal de estimação, envolver-se com um trabalho que é instigante, estimulante, fazer o bem para alguém, assistir um filme, ler um livro, fazer uma viagem. Existem muitas formas pelas quais a gente busca a felicidade. Agora eu gostaria de pedir que vocês trouxessem à mente de vocês uma pessoa que vocês gostam muito. Escolham uma pessoa que é muito importante para vocês, uma pessoa com quem vocês têm um bom relacionamento. E agora, debrucem-se sobre a tarefa de pensar nas formas pelas quais essas pessoas buscam felicidade. Como que essa pessoa tão querida, tão amada, busca a felicidade? Vocês conseguem lembrar das formas pelas quais essa pessoa é feliz? Agora eu gostaria que vocês pensassem nessa pessoa feliz. Como é o rosto dela?
que ela faz quando ela está feliz? Ela sorri, ela fica animada, ela balança os braços, ela salta, ela fala mais alto. Como que essa pessoa experimenta a felicidade? Agora eu queria que vocês pensassem numa pessoa neutra. Essa pessoa neutra é alguém que, apesar de vocês conhecerem, vocês não desenvolveram nenhum tipo de relação. Vocês não têm nenhum tipo de julgamento sobre essa pessoa, se ela é boa, se ela é má, se vocês gostam ou não. Muitas vezes a gente escolhe pessoas por quem a gente passa todos os dias na rua, cumprimenta no máximo, mas a gente não se aproximou nunca. Talvez alguém que espere o ônibus comigo, talvez o porteiro do meu prédio, talvez caixa do supermercado, aquela pessoa que está sempre no restaurante quando eu vou almoçar. Traz essa pessoa para sua mente. Tenta imaginar quais são as formas pelas quais essa pessoa busca a felicidade. Talvez você não conheça essa pessoa bem o suficiente, mas procura se esforçar para imaginar como será que essa pessoa busca a felicidade. Quais são as imagens que vêm na sua mente? Muito provavelmente essa pessoa busca a felicidade de formas muito parecidas. Nas suas relações, na diversão, no lazer, na autorrealização. E agora pensa como essa pessoa é quando ela é feliz. Como ela vive essa felicidade, como ela experimenta. Muito possivelmente é muito parecido. Ela sorri, ela se sente animada. Agora, e por último, nós vamos observar nas nossas mentes, imaginar uma pessoa com quem a gente tem dificuldade de relacionamento. A gente vai trazer à mente uma pessoa que não é tão fácil. Talvez alguém com quem a gente tenha tido alguma diferença, algum conflito. Mas a gente não vai buscar um grande conflito. A gente vai procurar uma pessoa nesse meio termo. Ninguém tão difícil. Talvez alguém com quem eu tenha tido uma diferença no trabalho, na escola, na família, opiniões diferentes, pensamentos diferentes. E a gente vai trazer essa pessoa para a nossa mente e vai imaginar quais são as formas pelas quais essa pessoa busca a felicidade. Muito provavelmente as mesmas. Ela busca a felicidade através dos seus encontros e relações, diversão e lazer, autorrealização. Ou seja, essa pessoa tem família, essa pessoa tem amigos, um trabalho, uma comunidade. E para essas pessoas que a cercam, ela é importante, ela é amada. E ela também busca
amar. Ela também busca ser feliz. E agora a gente vai pensar quais são as formas pelas quais essa pessoa vive a felicidade, como ela experimenta a felicidade, como ela é quando ela está feliz. Muito provavelmente parecido. Ela sorri, ela ri, ela se sente animada, contente, disposta. Nestes 3 cestos, nestes 3 grupos de pessoas, aparentemente a única diferença entre elas é a minha percepção sobre elas. De resto, elas são idênticas. Elas estão atravessadas por essa bondade amorosa, que é a busca por boas experiências, a busca pela felicidade, a busca por aquilo que elas acreditam. A bondade amorosa aplicada a elas mesmas, essa autobondade, e também a bondade amorosa em relação aos outros, sejam eles os seres amados, queridos delas, ou não. Então, aos poucos, a gente pode ir dissolvendo as paredes desses cestos que separam os seres e compreendendo a universalidade da bondade amorosa, dessa busca por felicidade, a gente entende que desejar que o outro seja feliz é natural, é parte da realidade como ela é. Nós vamos aos poucos, então, dedicando os méritos dessa prática, dedicando os esforços que nós fizemos durante esta prática, o fruto desses esforços para essas pessoas que a gente usou na prática. Esta pessoa amada, a pessoa difícil e a pessoa neutra. Que esses nossos 3 professores que nos ensinaram nessa prática de hoje possam genuinamente atingir a felicidade. Aos poucos nós vamos nos reconectando com esse ambiente, prestando atenção nos sons de dentro e de fora dele, identificando pelo menos 3 sons diferentes. Se vocês já tiverem feito isso, podem começar mexendo os dedos das mãos e dos pés, com gentileza. Inspirar profundamente 3 vezes, revigorando a atenção, observando como cada entrada de ar traz luminosidade e clareza para sua mente. Aos poucos abrindo os olhos e permitindo que o corpo faça aquilo que ele precisa. Se precisar espreguiçar, bocejar, esticar, fique à vontade. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Vou escolher alguns voluntários que não são bem voluntários, né? Eu vou obrigá-los a falar aqui. Então, eu queria saber, vamos lá, do Xavier. Xavier, se você puder tirar do mudo, como foi o aspecto, vamos começar do começo, como foi o aspecto do relaxamento? Como você tem sentido isso através das 3, né, a gente está no 4º encontro,
as 4 práticas, você tem conseguido estabelecer esse relaxamento? Aqui no caso é o primeiro encontro. Ah, é o seu primeiro encontro aqui. Primeiro encontro. Já tenho uma experiência de prática meditativa em outros lugares, outros centros, mas eu estou chegando agora. Uhum. Tá certo. De qualquer forma, já que você tem experiência, como é que tem sido isso para você? Mas, ô Xavier, eu te vinha... Que evento que você participou? Da Tiber House, nenhum. Você não estava no da quinta-feira passada? Não. Gente, Passada, mas não consegui. essa quarentena acabou, tá acabando comigo, gente. Aí, ó, tá vendo? Tô vendo as pessoas. Mas então tá bom, desculpa te interromper, Xavier. Vai lá. Conta pra gente como é que é o aspecto do relaxamento para você. Não, tranquilo. Se você consegue experimentar isso. Sim. Deixa eu ver uma pessoa que tem participado os 4 encontros. Ahn, onde está você? Dominique, fala pra gente, como é que é pra você? Eu sei que você não esteve em um, mas nos outros você estava. Como é que é pra você isso? Eu tenho a sensação que eu já tinha sentido melhor. Eu lembro que teve um dia que eu comentei, acho que foi no segundo, que eu tinha uma dificuldade no rosto, especificamente, de conseguir relaxar, que eu ainda sentia tensionado. Isso eu já sinto diferente. Hoje eu já senti diferente. Legal. E no resto do corpo, como é que é pra você? Eu tenho mais dificuldade. Quer dizer, foi hoje, na verdade. Nos outros eu não estava muito, não. Hoje especificamente. Com a própria parte da lombar, assim. Às vezes eu sinto um pouco mais, a coluna mais tensa. Uhum. Eu Tá, acho, mas eu tenho a sensação que também tem a ver com o fato de eu estar fazendo tudo no mesmo dia. A yoga no mesmo dia e ela ter sido mais puxada também pode ser. influencia. Você pode estar exigindo bastante dela. Mas, de qualquer forma, a lombar é o lugar que pega mesmo, né? Sempre vai ter um pouquinho de esforço na lombar, por mais relaxado que a gente esteja. É a base, né? Então, isso é normal, de certa forma. Eu tenho aqui a minha colega de turma e amicíssima Karen. Ela faz o CB comigo lá no Einstein, né? E a gente tem o privilégio de estudar um protocolo que tem muita ênfase nessa questão do relaxamento. Por isso que eu pergunto para vocês, porque se a gente não conseguir cultivar esse relaxamento, é muito difícil que a gente consiga curtir o que a gente faz, né? Vai começar a ficar, depois de um tempo, vai começar a ficar difícil, a gente vai começar a arrumar desculpa. Então, se a gente não conseguir encontrar esse lugar que eu falei, insistir para vocês, do repousar e descansar na nossa respiração, e descansar nesse corpo no estado natural, a gente vai começar a se sentir muito cansado, muito pouco motivado para fazer a prática. Então, por isso eu peço que vocês sempre busquem esse lugar de relaxamento como princípio, né? Agora vamos para as outras partes, né? A gente fez uma prática de bondade amorosa. Como foi detectar em você, Daniel, essa essa inclinação natural por buscar a felicidade? Como é que foi isso para você? Dificuldades técnicas de Daniel? Pronto. Não. Realmente a gente sempre identifica essas coisas que a gente busca fora, né? E para satisfazer talvez os nossos sentidos de, de prazer gustativo, olfativo, uma impressão boa no meu coração, tal. E aí me veio uma coisa de que realmente é uma busca muito profunda você pensar em buscar uma felicidade dentro de você. Uhum. Como esse relaxamento que você falou também, que é uma coisa também dentro de você, que não tem nada fora.
Então, não sei, me veio um pouco dessa percepção de que realmente é tudo muito... Essa felicidade existe, ela é incrível e a gente está aí buscando ela, mas como seria ter uma felicidade de dentro para fora? Uhum, uhum. Eu tô pensando muito nisso ultimamente. Legal. Eu acho que é um momento para isso, né, Daniel? Porque a quarentena meio que nos colocou nesse lugar, que é um lugar muito delicado. Você está trazendo uma nuance também super importante do que a gente conversou na semana passada, não é isso? Daquela É, questão do que é a felicidade hedônica e o que é a felicidade eudaimônica, né? depois do encontro da semana passada, eu fiquei pensando bastante sobre isso. Isso é super importante, né? E é legal lembrar que isso não é um conflito só na filosofia ocidental, né? Mas esses conceitos existem na filosofia oriental também, essas diferenças de tipos de felicidade. Mas tem uma coisa muito bonita, muito bacana, que eu acho que também está nas palavras do Daniel, que é o seguinte: existe uma gigantesca diferença da gente passar o dia pensando nas nossas buscas específicas, como, por exemplo, quero comer um bolo de chocolate, quero assistir um filme legal, quero relaxar um pouco, e a sutileza da gente perceber que, no fim das contas, a gente está buscando ser feliz. E eu fiz essa solicitação para vocês, de vocês procurarem dentro de vocês essa centelha que busca a felicidade, para a gente começar a colocar essa nuance. O que é, de verdade, o que é querer comer o bolo de chocolate? Né? O que é querer ganhar dinheiro? O que é querer se encontrar com uma pessoa que você gosta? Ou querer tomar uma limonada no bar da esquina que a gente não está podendo ultimamente? Essas são buscas por felicidade, no fim das contas. E se a gente ficar muito preso na experiência hedônica, a gente vai se limitar. Então, se eu entender que a minha busca, por exemplo, quando eu desejo estar com os meus amigos, né, me encontrar com os meus amigos, se eu entendo que isso é uma busca por felicidade, que eu estou buscando uma experiência eudaimônica de felicidade por meio do encontro com os outros, eu sem dúvida nenhuma vou sofrer menos nesse momento de quarentena. Concordam comigo? Porque não é tanto sobre eu estar fisicamente com as pessoas, mas é sobre eu invocar uma qualidade mental, que é esta qualidade luminosa de busca por felicidade. E eu posso buscar essa felicidade, por exemplo, com vocês aqui nessa chamada de Zoom, né? A gente pode buscar uma experiência genuína de felicidade aqui. Então, é super legal a gente trazer essa sutileza, né? Obrigado, Daniel, pela reflexão. Eu queria, De então, nada. pedir para... Vamos ver aqui, a Lúcia, Lúcia? Lúcia, né? Eu queria pedir para a Lúcia falar um pouquinho sobre a experiência de pensar na pessoa querida, na pessoa amada. Eu tive uma experiência diferente em pensar em mim e pensar nas outras pessoas, não especialmente na pessoa amada, mas nas outras pessoas, porque quando você falou busca em você, eu tentei gozar o meu pensamento foi para buscar, tentar localizar no corpo, Uhum, aonde eu senti essa sensação de felicidade, né? E a uhum, nossa mente, ela está acostumada a pensar logo no coração, mas não era no coração, e era lá no fundo da minha mente, em algum lugar, como se fosse algum lugar intocável. uhum, Eu tive essa sensação. E, e aí, quando eu pensei na outra pessoa, na pessoa querida, eu vi o rosto dela, né? Eu vi o rosto dela, é uma amiga muito querida, e eu vi o rosto dela e senti o abraço dela, porque quando ela está muito feliz, ela abraça a gente. uhum. Essa diferença. Bacana, bacana, Lúcia. Então, a Lúcia está trazendo um componente que a gente chama de letramento corporal, né? Que hoje em dia está super em alta, né? Tem livros e livros aí sobre letramento corporal, inclusive materiais muito bons, e que tem esse nome bonito de letramento corporal, mas que está nas práticas contemplativas desde sempre, que é essa necessidade da gente intencionalmente conectar mente e corpo, que é uma coisa que a gente não costuma fazer. Acontece quando acontece acidentalmente.
Então, essa importância de localizar aonde no meu corpo eu sinto a felicidade, aonde eu experimento, né, essas sensações. Isso é bem bacana. Eu queria saber, então, do Rubens, como foi pensar na pessoa neutra? Foi difícil? Deu ruim? Como é que foi? Oi, boa noite, pessoal, tudo bem? A pessoa neutra, eu não tive facilidade em encontrá-la, acho que foi o primeiro ponto, porque eu não consegui divisar alguém neutro na minha vida. Eu acho que tem muita gente com diferentes impactos, então esse foi o primeiro ponto, foi difícil. Então eu fui para um lado de buscar a pessoa menos, que eu tivesse menos conhecimento, sabe? Para mim isso é o neutro. E aí eu escolhi uma pessoa aí, um colega de trabalho, e ao pensar nele, eu não consegui assim divisar nenhum sentimento. Então foi a falta de conhecimento que me levou a essa pessoa e curiosidade, sabe? A curiosidade marcou quem será essa pessoa, o que será que ela gosta e que sentimentos ela sente nas determinadas situações. Eu acho que eu fui muito por esse lado. Mas foi realmente difícil de encontrar alguém neutro. Eu encontrei mais pessoas queridas e pessoas que não eram queridas. Uhum, uhum. É natural que isso aconteça mesmo. E legal essa coisa da curiosidade, né? A gente costuma colocar essas pessoas com quem a gente tem menos vínculo num armário, né? É como se essas pessoas, quando elas não estão com a gente, elas não existem. Elas não têm uma família, Sim, elas não sim. têm hobbies e atividades que fazem elas felizes. É interessante isso, é legal pensar, né? É como os professores na época da escola. Os meus alunos, eles acham que eu entro num armário e durmo na escola. E daí no dia seguinte eu acordo para dar aula e saio do armário. Ah, gente, bom dia, vamos copiar a lição. Para eles é isso. Então, quando eles me encontram fora da escola, eles ficam: "Ah, nossa, você vem aqui também?" E daí, claro que eu venho aqui, né? Eu como, enfim, eu tenho as minhas necessidades, né? É curioso isso. E daí é legal quando a gente começa a ser provocado para sair desse lugar, né? Uma coisa que é bacana também é que quando a gente pensa sobre o que faz as pessoas felizes, não tem tanta diferença. Claro que se a gente quiser ir para o miúdo, a gente vai encontrar diferença, né? Então, por exemplo, é muito possível que se eu perguntar aqui quem gosta de ouvir música, é muito possível que todos levantem a mão. Agora, que tipo de música, daí muda. Daí alguns vão falar que gostam de música clássica, outros vão falar que gostam, sei lá, de música popular brasileira, e tá tudo bem. Mas o fato é que todo mundo tem alguma relação especial com ouvir música, né? Isso de alguma forma traz bem-estar. Então é legal a gente começar a perceber essas coisas. O mesmo serve para como eu expresso a alegria. É um pouco universal expressar eu encontro com a felicidade, né? O sorriso, o riso, a euforia, a disposição, né? São marcas desse encontro com a felicidade. E vamos lá, Hugo, como é que foi para você pensar na pessoa difícil? Boa noite, boa noite. Boa noite, Hugo. É, O seu áudio está quebrando. não, não é Você simples, está ouvindo, Hugo? não, né? Porque, por exemplo, no meu caso, eu pensei numa relação profissional, né, com um gestor, por exemplo. Não é o gestor atual, mas um gestor que já passou pela minha vida profissional. Aqui, peraí, vou aproximar. Alô, boa noite, oi. Como meus dados, se não me engano, a internet aqui em casa. Você pode usar só a voz. Ok, tá bom. Melhor assim. Melhorou? Bem melhor. Tá bom. Então, assim, pensar, né, Você pode repetir a pergunta, por favor? Como foi a experiência de pensar na pessoa difícil? Tá, perfeito, tá. Então, para mim,
não foi muito fácil, porque a gente, como eu falava, né, eu pensei num gestor passado que eu tive, né? E aí, aquele conflito, muitas vezes, de ideias, de conduzir as coisas, né? Então, eu tive realmente, assim, uma certa dificuldade, mas, assim, lógico, eu tentei aqui criar o desejo de que ele seja feliz, que ele, né? Mas, assim, não é simples, né? Pelo menos para mim, não é simples, né? Até porque nesse exercício, o que eu percebi também, Valentim, é que eu acho que eu ainda sou talvez um pouco autocentrado em mim mesmo, né? Então é mais fácil de eu falar o que me faz feliz, onde eu busco, acho a felicidade, do que pensar talvez no outro, né? Como o outro encontra essa felicidade. Eu acho que eu tenho que trabalhar um pouco mais em mim, talvez essa, não sei se eu chamaria isso de compaixão, né? Enfim, era somente isso. Me ouviu ou não? Sim. Obrigado, Ah, Hugo. tá ok. Tá. O Hugo traz uns elementos importantes para a gente pensar, né? Primeiro, essa questão do como é difícil pensar nas formas pelas quais a pessoa que a gente tem dificuldade é feliz ou busca a felicidade. Isso vale para o que eu falei para o Rubens também. Não deve ter nenhuma diferença. Vamos parar para pensar. Uma pessoa que eu tenho uma dificuldade de afinidade, muito provavelmente ela busca a felicidade do mesmo jeito, através dos encontros, relações, autorrealização, enfim, diversão, lazer. Quando a gente pensa nisso, a gente começa a entender como a gente desumaniza e despersonaliza essas pessoas, né? E daí a gente leva elas para um lugar onde tem alguma diferença essencial, né? Ou talvez elas sejam tão ruins que elas nem busquem felicidade. Ou então eu não consigo vê-las felizes. Eu não consigo nem imaginar essas pessoas experimentando felicidade. Mas é um antídoto muito potente quando eu começo a perceber que muito provavelmente elas buscam felicidade do mesmo jeito que eu busco. E elas expressam felicidade muito provavelmente do mesmo jeito que eu expresso. Então aqui eu não lancei, porque o Hugo deve estar acostumado com as práticas de bondade amorosa quando a gente deseja a felicidade para o outro. Vejam bem, eu fiz uma prática de bondade amorosa nível jardim de infância para vocês. Eu não pedi para ninguém desejar a felicidade. Por quê? Porque eu sou mesquinho? Não, porque eu sou pedagogo e eu estou construindo competências, certo? Então, ao construir competências, se eu peço para vocês desejarem que essas pessoas sejam felizes, eu tô pulando uma etapa importantíssima, que é a etapa de construir aproximação com essas pessoas. Por que eu gosto das pessoas que eu gosto? Eu gosto das pessoas que eu gosto porque eu tenho afinidade, porque eu tenho proximidade com elas. E por que eu não gosto ou sou neutro em relação a outras? Porque eu não tive oportunidade de criar afinidade com elas, tive experiências ruins com elas. Então, esta prática é uma prática de construção que no budismo a gente chama de endearment, né? O Geshe Penji, que a Karen adora, né? Se a Karen pudesse, ela trazia ele todo mês para o Brasil. Quando ele vier, eu mando o convite para vocês. Sabe o que a gente podia fazer, Karen? Podia botar ele aqui numa reunião nossa. Né? Vamos tentar isso. O Geshe Penji, que é um super professor nosso da Tibet House, ele mora em Atlanta, nos Estados Unidos, ele fala muito de Mind of Endearment, que é essa mente de proximidade. Então, cultivar a proximidade vai por etapas. Não adianta eu pedir para vocês assim, desejem que a pessoa mais horrorosa seja feliz. Eu preciso que a gente comece aos poucos a construir essa proximidade, né? Então, quando eu começo a entender que essas pessoas muito provavelmente, eu humanizo elas, eu estou humanizando elas. Eu entendo que elas buscam felicidade do mesmo jeito, muito provavelmente muito parecido com o meu, que elas expressam e vivem a sua felicidade muito parecido comigo, eu vou aos poucos rompendo essas paredes desses cestos que as separam. Então, Hugo, você não ter conseguido desejar o bem e a felicidade para essa pessoa
é muito normal, porque isso é um processo, a gente tem que cultivar isso, né, através de uma mente de proximidade. Legal. Então, agora que a gente falou um pouco falamos muito sobre a prática, e fiquem muito orgulhosos, porque a gente fez uma prática longa, né? Hoje a gente deve ter feito aí uns 20 minutos de prática. Eu queria entrar nessa parte um pouco mais teórica de bondade amorosa rapidamente, porque eu sei que a gente está com um tempo curto, né? Tem uma prática muito comum no budismo, que é a prática de apreciar a generosidade das nossas mães. Já ouviram falar dessa prática? Essa prática, ela é muito famosa porque ela é muito potente. Então, a gente pensa na bondade das nossas mães. Então, não importa se você, por exemplo, vem de uma situação, tem uma bagagem aí de uma criança que não teve mãe, né? Todo mundo teve mãe, né? Mas, ou seja, não viveu com a sua mãe, não conheceu a sua mãe, não importa, porque a gente está focando na bondade da gestação, por exemplo, né? Então, o gerar vida exige da mulher, né? Do corpo da mulher, grandes sacrifícios, né? Que a gente chama de oferendas de osso, oferendas de sangue, oferendas de água, oferendas de nutrientes, que durante 9 meses acontecem dentro do corpo da mulher para que ela possa nutrir, né, para que ela possa cultivar essa vida dentro dela. Então é muito comum que a gente comece as práticas de bondade amorosa cultivando bondade amorosa pelas nossas mães. Para aqueles que tiveram mães presentes, é muito mais forte ainda a experiência, porque daí essas mães elas continuaram a nutrir essa vida depois que essa vida saiu do corpo delas. Para aqueles que tiveram as mães na criação, mais forte ainda, porque daí tem a ver com o nutriente emocional, intelectual, né, toda a criação e toda a doação de vida que essa mãe faz ao longo do tempo. Mas aqui, a mãe, a gente está falando dessa primeira figura que a gente fez, que é uma figura querida, né? Então, é relativamente fácil, a não ser que eu tenha tido uma relação perturbadora com a minha mãe. Já aconteceu em grupos que eu facilitei, pessoas dizerem, não rola, eu não vou conseguir pensar na minha mãe com carinho, com amor, tenho dificuldade de relacionamento com a minha mãe, e tá tudo bem, né? Isso acontece e a gente tem que saber que esta prática, ela não necessariamente funciona bem para todo mundo. Eu estou falando sobre ela porque é uma prática muito comum. Mas como que a gente começa a transformar essa prática em uma prática universal? Ou seja, como é que eu começo a arrastar ela para os outros cestos? Os cestos dos seres neutros e dos seres difíceis. Tem 2 formas da gente fazer isso. A primeira forma é usar a cosmologia budista. A cosmologia budista, como muitos de vocês devem saber, ou todos, ela é uma cosmologia de reencarnação, de renascimento. Então, dentro da cosmologia budista, nós voltamos, nós renascemos depois da morte, né? Então, nós estamos num ciclo que a gente chama de ciclo samsárico, e depois da nossa morte, depois que os nossos agregados se desfazem, dos 5 agregados se desfazerem, eles vão, depois de um tempo, se reagregar em uma outra forma de vida. A gente não usa reencarnação no budismo, a gente usa renascimento porque reencarnação tem a ver com carne, tem a ver com voltar em alguma forma que seja de carne, e não necessariamente é essa noção no budismo. A gente pode renascer em outros reinos que não são de carne, né? Então, a gente costuma empregar a palavra renascimento. A não ser, por exemplo, quando a gente está se referindo a um mestre reencarnado, como, por exemplo, Dalai Lama, né? Que ele é tido como a reencarnação de um grande ser. E daí é carne, claro, porque ele é um ser humano. E ele reencarnou, né? Ele voltou nesse formato, nessa forma de carne. Certo? Então a gente costuma falar renascimento. Então, dentro da cosmologia budista, fica fácil a gente levar a figura da mãe para os outros cestos, porque se a gente acredita se a gente aderiu à cosmovisão de renascimento, é muito simples. Por exemplo,
eu estou olhando... Quantas pessoas tem nessa sala além de mim? 17. Eu estou olhando para 17 potenciais minhas mães em vidas passadas. Concordam comigo? Se eu acredito nisso, eu estou olhando aqui para o rostinho ou para o nominho de 17 mães minhas, potenciais mães minhas de vidas passadas. E quem aqui não foi minha mãe numa vida passada, será numa próxima. Então, todos vocês aqui são minhas mães. Porque na cosmovisão budista, tempo é circular, né? Então, a chance de vocês serem minhas mães no futuro já faz de vocês as minhas mães. Então, eu consigo levar essa ideia de que vocês já me nutriram ou vão me nutrir em algum momento para me gerar. Seja num ovo, seja num útero, seja em qualquer outra forma de vida, vocês já fizeram grandes oferendas de carne, de nutriente, de osso, de vida para mim. Então, é assim que a gente carrega essa bondade amorosa para os outros cestos, usando a figura da mãe. Agora, e se eu não aderir à cosmovisão budista? Né? E se eu não quero, não é a minha compreensão, e existem muitos mestres, inclusive, grandes professores leigos, né, que não aderiram a essa cosmovisão, né, não acreditam no conceito de renascimento. E aí, vocês têm alguma ideia? Como é que a gente dá conta disso? Como é que eu faço para levar este apreço à mãe, à figura da mãe, para os outros cestos? Quem tem uma boa ideia? A Priscila tem uma boa ideia. Não? O Jean tem uma boa ideia. Talvez explicar pela interdependência? Não sei se seria uma boa. Vamos começar te perguntando como é que você gosta de ser chamado. Não, como é que é o seu nome pronunciado, né? É Jean? Jean. Isso. Jean. Vai lá, Jean, pode falar. Talvez explicar pela questão da interdependência, né? Como todos nós somos, de alguma forma, necessários um para o outro, né? Nessa questão, não talvez numa visão de mãe que supre a gente, mas, por exemplo, nesse caos que a gente está vivendo hoje, né, nessa pandemia, você vê o quão interdependente nós somos. Né? Às vezes, até para a gente ter um grão de arroz no prato, né, o como foi lá o início, né? Desde alguém que plantou, alguém que colheu, as famílias que suportaram essas pessoas que trabalharam, seja no campo, seja na logística, seja no mercado. Né? A gente não está separado um do outro. Isso vem muito forte nesses momentos, né? Que quando um elo desses é quebrado, todos acabam sentindo, né? Assim, do mesmo jeito como uma mãe, ela acaba nutrindo a gente, né? Dando essa posição, essa compaixão amorosa, né? Ou nos dando todos esses nutrientes, como você falou, né? Até mesmo a questão de carne e osso, né? Todos os outros trabalhos, eles trazem ao meu ver, claro, né, numa visão bem simplista, eles também trazem muito desse contexto de corpo, de mente, para que a gente entregue, a gente passe, então, o nosso trabalho adiante, né? E isso acaba gerindo, acaba nos nutrindo, né? Seja no aspecto sutil ou no aspecto grosseiro, isso acaba vindo de uma certa forma para a gente. Pelo menos é assim que eu entendi. Legal. Então, o Jean está trazendo um conceito budista também super importante, que é o conceito da interdependência, né? Que é conhecido como interser pelo professor vietnamita Thich Nhat Hanh, né? Para quem conhece. E esse conceito e também chamado de coemergência, né? Pelo Lama Padma Santen. Esse conceito, não importa o nome que a gente dá, ele parte desse princípio que o Jean explicou muito bem, que é a nossa codependência, né? Como nós estamos ligados. E nesse período de coronavírus, o que aconteceu foi o seguinte: essas linhas que nos ligam aos outros, né? Esses fiozinhos que me ligam aos outros seres, eles são muito sutis, né? Essa rede é muito sutil. E a gente não consegue ver com estes olhos que nos foram dados. São olhos muito grosseiros. Enxergam partículas muito grosseiras.
olha que coisa interessante. Aparece um vírus, que é um organismo muito sutil, que eu não consigo enxergar com estes olhos grosseiros, e ele revela a nossa interdependência. Então, somente um organismo tão sutil quanto um vírus poderia revelar para a gente estas linhas que nos ligam nessa rede tão sutil. Então, é quase como se fosse aquela... Sabe aquela imagem bem forte de filme de ação, de aventura hollywoodiano, que você tem aquelas salas que são super protegidas por lasers, sensor laser, e daí o cara vai lá e ele joga uma bomba de gás e as partículas de gás, elas revelam a luz do laser, porque a luz do laser bombardeia essas partículas. Então, é quase como se a gente estivesse vivendo essa situação. Essas linhas que nos ligam na interdependência, no interseiro, na coemergência, elas são como se fossem esses lasers, são muito sutis. E o vírus é quase como se fosse essa bomba de gás. Ele vem subindo e ele vem mostrando para a gente, olha, estão aqui, estão exatamente aqui essas linhas que ligam vocês. Então é muito potente essa figura que o Jean está trazendo, e eu acho que é isso mesmo, uma forma de trazer essa ideia da mãe para os outros cestos pode ser por esse caminho também. Mas tem um outro caminho, que também é bem fácil da gente fazer. Muito simples. Todo mundo tem uma mãe e todas as mulheres se tornarão, se quiserem, mães. Logo, se eu sei que todos os seres têm uma mãe e que todas as mulheres, se assim desejarem e puderem, se tornarão mães, eu rapidamente consigo perceber que todos nós somos fruto dessa bondade amorosa e dessas inúmeras doações benevolentes de sangue, osso, energia vital. Então, vocês percebem como a gente consegue, de várias formas, várias abordagens, e entendendo que isto que a Rita Barros escreveu aqui, né? Esse amor puro universal, que é essa figura da mãe, né? Que está em todas as culturas. Como a gente consegue ir esticando, e a palavra é essa, é esticar. A gente está literalmente esticando. Porque a gente começa com uma compreensão muito rasa da nossa mãe. E daí a gente pega essa compreensão e a gente vai vendo como ela se dobra, né? Como o universo se dobra em outras dimensões. Isso é muito quântico, né? E essa prática de fazer dobras, essa prática de esticar, ela é uma prática que no budismo tibetano a gente conhece como Lojong, né? Que é o treino da mente. Que é como eu vou virando essas moedas, né? De um lado eu tenho a minha própria mãe, é muito fácil contemplar a bondade amorosa, e daí eu pego e olho o outro lado da moeda, né? Eu estico esses significados. E daí eu queria propor aqui, como uma reflexão final, que a gente pensasse como esta quarentena e esta pandemia estão fazendo com que a gente comece a esticar significados. Vocês conseguem perceber isso? Os nossos significados, eles estavam completamente atrofiados. A gente estava vivendo num mundo atrofiado. Atrofiado de sentido, duro, feio, assim, sabe? Com compreensões muito rasas, né? Eu digo assim, como uma consciência coletiva, né? Claro, não estou falando especificamente de ninguém. Pode ir, Larissa, a gente que está esticando aqui, né? Literalmente, vai lá. Até semana que vem. Obrigado pela participação. Então, Tchau, tchau, gente. Oi, bonitinhos aí, ó. Vocês são de onde, Larissa? São de São Paulo? Nós somos do Paraná, no norte do Paraná. Que delícia, gente. Que maravilha. Eu ia falar, quando tudo isso aqui acabar, por favor, visitem a Tibet House. Mas sigo falando, por favor, visitem a Tibet House e me convidem para ir para o Paraná, que eu vou. Combinadíssimo. A gente sempre topa convites e convida as pessoas. Então tá bom. Boa prática aí para vocês. Um beijo. Obrigada. Tchau, até. Boa noite. Então, esse nosso desafio durante a pandemia de esticar
conceitos, é a essência do Lojong, é a essência da prática, é virar moeda e olhar outra face. Percebem isso? Percebem como todos os significados começaram a se esticar? Então agora as pessoas estão preocupadas, por exemplo, em cuidar dos negócios locais, né? Os produtores de orgânicos, os produtores locais, como é que eu incentivo isso? Como é que eu consumo de forma mais consciente para prejudicar menos? Como é que eu cuido, por exemplo, lá no Siddhartha, né, na escola onde eu trabalho, como é que eu faço um mapeamento das famílias mais vulneráveis? Quem são as mais vulneráveis? E os pais que trabalham na área da saúde têm que ir para os hospitais. Eu preciso fornecer um serviço diferenciado para essa criança que vai ficar sozinha. Então a gente começa a esticar o significado de ser escola. Hoje o Siddhartha não é mais só uma escola, né? Hoje o Siddhartha é um hub de soluções para a sociedade, né? Eu aposto que vocês, de diferentes formas, também esticaram o significado de existência de vocês. Estar em casa, estar com as suas plantas, estar com os seus parentes, estar com os animais de estimação, tudo isso é uma experiência esticada, né? Que a gente começa a esticar ela. Então, a bondade amorosa, ela tem essa propriedade, essa prática tem essa propriedade. Como é que eu pego essa bondade amorosa que é intuitiva? Veja bem, né? Pensar na pessoa querida é intuitivo, né? A Lúcia colocou isso. Naturalmente me vêm imagens, me vêm conceitos. Legal. Como é que agora eu estico esta experiência para outros lugares, né? Eu estico essa experiência para o neutro. Eu estico essa experiência para a pessoa difícil. Esse tem que ser o objetivo, né? Senão a gente vai ficar sempre no mesmo lugar. A gente vai ficar sempre fazendo as coisas do jeito que elas aparecem. Veja bem, do jeito que elas aparecem pra gente, né? E as coisas não são necessariamente do jeito que elas aparecem, do jeito que a gente as enxerga. Então a gente vai buscando tirar os véus de frente da realidade para enxergar a realidade de uma forma mais nítida, esticando esses conceitos, né? Então essa imagem do esticar pode ser também a imagem de arrancar esse véu, de abrir esse véu, essa cortina, e começar a revelar o mundo com mais nitidez, com maior nitidez. Um exemplo disso é compreender que pessoas queridas, pessoas neutras e pessoas difíceis, elas muito provavelmente são felizes das mesmas formas e elas experimentam essa felicidade muito provavelmente das mesmas formas. Difícil de encarar isso? Muito difícil. Porque eu gostaria de pensar que uma pessoa difícil é um bicho-papão. É um gremlin, que se eu jogar água ele vai sair fumaça, ele vai explodir. Não é o caso. Então, a gente ir se familiarizando com essa realidade ajuda a gente a abrir o nosso coração. Então, a prática de bondade amorosa, ela não deveria ser uma prática de colocar um óculos cor-de-rosa para a realidade, né? Um óculos maravilhoso do mundo de Poliana. Ela deveria ser uma prática desafiadora, mas, olha o pedagogo aqui falando, por etapas, né? A gente não se joga numa experiência traumática, mas a gente começa se familiarizando, como a gente fez hoje. Como é essa pessoa quando está feliz? Do que será que ela gosta? O que será que a faz feliz? E aos poucos a gente vai chegando perto desta bondade amorosa. Alguém gostaria de falar alguma coisa para encerrar? Alguma dúvida? Gente, vocês já se iluminaram? Ai, gente, que decepção. 4 encontros, ninguém se iluminou. Gente, eu vou ser demitido desse jeito. A gente tem uma planilha que eu tenho que anotar quantas pessoas se iluminam por encontro. Ninguém está se iluminando, eu vou perder o emprego, gente. Vocês tinham que começar a se A iluminar mais. gente acendeu um fósforo, pode ser? Né? Aqui, ó. A gente acendeu um fósforo. Tô brincando, gente. Mas e aí? Alguém quer fazer um comentário? Tem alguma pergunta? Eu tenho um comentário que eu reparei outro dia. Eu acho que tem muito a ver com os encontros, né? Com a forma como eu tô vivendo e passando por tudo isso. Que de uns dias pra cá, acho que no final da semana pra cá, eu comecei a ouvir algumas práticas, meditações guiadas antes de dormir.
Uhum. Era uma coisa que eu tinha bastante dificuldade, né? Essa relação com a meditação antes. E é uma coisa que tem me ajudado muito nesse período, nesses dias. E eu comecei a fazer, então, algumas curtas todo dia antes de dormir, ouvir. E aí eu comecei a sentir no corpo, assim, uma diferença de... Às vezes, eu não sei dizer, não é um arrepio, mas é parecido com um arrepio, assim, às vezes, em alguns momentos. É uma coisa que eu não sinto, não lembro de ter sentido, não sinto em outros momentos. Assim, isso me deixou bem... Achei muito curioso. Uhum. E esse arrepio, ele é no corpo todo? Sim. No corpo todo, certo. Bom, tenta usar esse letramento corporal para observar, Dominique, aonde é que está... Tenta localizar em que partes do corpo, se realmente é nele todo, e principalmente como você se sente quando você observa esse arrepio. É uma Uhum. sensação agradável, desagradável ou neutra? Isso também é importante, né? Durante a prática, a gente às vezes tem visões, a gente vê luzes, e eu sempre peço para as pessoas para elas não se deixarem levar por isso, né? Porque é muito natural que a gente, enfim, veja coisas, quando a gente fecha os olhos principalmente. É importante que a gente olhe para isso, mas que a gente não fundamente a nossa prática nessas experiências. Uhum. Mas eu desejo que estejam sendo experiências agradáveis. Eu espero que Sim, sim. sim. Eu espero que sim. Obrigado, Dominique, por compartilhar. O Moacir está com a mãozinha levantada. Eu acho que são dois. Assim, Valentim, o que eu vou falar uma frase aqui que tem a ver com o que você disse também, né? Ninguém ama aquilo ou aquele que não conhece, né? Então você disse alguns minutos atrás que a dificuldade de ter uma bondade amorosa com aquele que é neutro ou mesmo com aquele que a gente tem uma pessoa difícil é porque a gente não a conhece plenamente, né? Só que eu creio que isso aconteça até na nossa vida de família também, né? Porque eu sou casado há 30 anos, tenho 3 filhos, né? E eu percebo, até notei aqui uma perguntinha que eu vou fazer hoje ainda para minha esposa, né? Como você experimenta a felicidade? Entendeu? Porque, olha só, eu sou casado há 30 anos, fora os 4 anos de namoro e noivado, são 34 anos. Mas eu tenho algumas percepções do que a faz feliz, mas acho que eu nunca fiz essa pergunta para ela, né? E é uma pessoa que é a primeira que eu pensei quando, quem você gosta, quem você se identifica. Enfim, eu só queria deixar isso. Às vezes eu também preciso, no meu dia a dia, usando tudo que você está nos orientando aqui, né? Exercitar isso também, né? E perguntar para o outro, não, como é que você experimenta a felicidade? É isso, só isso. Que lindo isso, Hugo. Eu não tô num ciclo muito canceriano, mas se eu tivesse, eu estaria chorando, sem dúvida nenhuma. Eu acho que eu chorei tudo que eu tinha que chorar na primeira semana de quarentena, não sobrou muita lágrima, mas eu juro que eu estaria em prantos aqui. A coisa mais linda do mundo ter essa sensibilidade. Que bom que isso mobilizou. O Xavier levantou a mão. Pois é. Então, queria, na verdade, fazer uma reflexão, que é interessante isso de você falar da experiência esticada, né? E essa analogia com o vírus que tem revelado essas ligações, né? Porque eu já venho de uma experiência assim de meditação de vários centros aqui em São Paulo e, curiosamente, nunca me ocorreu ir na Tibet House, né? É algo que tinha me passado pela cabeça. Assim. E aí, sem querer, chamei um podcast chamado Coemergência, justamente, uma entrevista sua, né? Que não sei como chegou até mim e tal. Aí me veio essa oportunidade, assim, tipo, acho que pode ser uma boa chance de voltar a meditar, de voltar a desenvolver uma prática meditativa nesse momento de quarentena, que era algo que eu já estava querendo fazer há um bom tempo, né? E é interessante você falar dessa experiência de dilatação, né? E calhou muito bem aqui com a experiência que eu estou vivendo, porque eu acho que essa pandemia ela está sendo uma grande experiência kármica para todo mundo, né? Eu tenho conversado com amigos, pessoas próximas, e eu vejo que cada um está
exatamente onde deveria estar e vivendo a experiência que precisa viver, né? Seja sozinho, seja com alguém, né? E de encontro, né, com as suas questões, né? E sendo obrigado a encarar essas questões, né? No meu caso, que eu moro sozinho, é interessante como, e aí você falar desse esticamento, né? O que eu tenho sentido de umas semanas para cá é uma dilatação do eu, né? A sensação não é de que eu estou confinado, mas é de que o mundo ficou confinado do lado de fora e o meu eu começou a se expandir com todas os paradoxos, as contradições e as questões, né? Aumentadas, né? Dilatadas, esticadas, né? E aí, e a questão da bondade amorosa, que é algo que eu confesso que faz um bom tempo que eu não tinha refletido sobre isso. Eu acho que o grande desafio que eu tenho notado agora é exercitar essa bondade amorosa consigo mesmo, né? O auto-amor, a autocompaixão, né? Eu acho que esse é talvez seja o desafio último, assim, né? E a gente está sendo obrigado a lidar com a gente mesmo, né? Ou para quem mora com alguém, né? Mas enfim, que também é consigo mesmo, porque o outro é um espelho, né? Então acho que está sendo muito bom e está sendo, para mim foi ótimo descobrir esse grupo aqui, essa prática, e vou seguir isso normalmente, regularmente. Bom, Xavier, talvez a gente se conheça de outras vidas, por isso que eu te reconheci. Mas que legal que você teve esse acesso pelo Coemergência. Eu e a Karen, a gente estuda com o Gui Ikeda, né, que é uma das mentes pensantes por trás do Coemergência. É um projeto incrível, que legal. Eu vou colocar aqui para vocês, para quem não conhece, o podcast chama Coemergência. Coemergência. Ele está em todas as plataformas, pode procurar no Spotify, pode procurar no Deezer, né? E daí eu falo sobre aprendizagem socioemocional e educação para o coração no episódio. Cá, você lembra qual que é o episódio? Deixa eu olhar aqui. Eu falar direitinho para vocês. 31, se não me engano. 33. Não, 32. O meu é o episódio 32, que eu vou falar sobre educar corações e mentes. E daí vocês podem ouvir lá, mas tem outros professores incríveis falando coisas muito legais. Tem uns materiais novos sobre a pandemia, inclusive, que estão bem bacanas. Vocês podem procurar. Eles são muito cuidadosos no conteúdo, né, do Coemergência. Então, legal você trazer, Xavier, bacana. E essa coisa da dilatação do eu, eu tô com os meus pais aqui, né? E em confinamento com os meus pais. Eu percebo que os eus estão se dilatando exatamente assim. No começo da quarentena é como se tivesse espaço para todo mundo. Agora não tem mais espaço para todo mundo. É um apartamento grande, né? Eu não estou falando de espaço, você está entendendo, né? É como se os espaços energéticos começassem a se esbarrar, né? Por causa desses eus que vão crescendo. É bacana observar isso à luz disso que você falou. Obrigado por trazer isso. E que bom que esse grupo te acolhe, te representa e você se sente contemplado aqui. Por favor, volte sempre para este lugar virtual. Você é de São Paulo mesmo, Xavier? Sou de São Paulo. Ah, então tá. Então a gente se vê lá na Tibet House quando tudo isso passar. Sim. Então tá bom, meus queridos. É uma alegria estar com vocês. Vocês salvam a minha quarta-feira à noite. Fiquem bem. Eu fiquei super feliz de ver a Elisa Mari aqui. A Elisa Mari, ela esteve conosco na formação do C-Learning, aqui no Siddhartha, o ano passado. Elisa Mari, você quer falar um pouquinho de onde você é? Eu sou de Maringá, Paraná.
Deixa eu ligar a câmera aqui. Eu sou de Maringá. Eu conheço o Valentim do Siddhartha. E participei do curso do C-Learning, né? Já faz um ano, vai fazer um ano. Foi no final do ano passado. E desde então eu tenho buscado cursos para fazer, treinamentos da prática meditativa. Ainda não conseguimos implementar muita coisa aqui na escola que eu trabalho, em Maringá. Mas a gente vem buscando muito isso, principalmente para lidar com as crianças nesse período. A gente percebe que para a sala de aula online, não presencial, está sendo essencial para os professores, para a equipe, então isso a gente tem trabalhado muito. E é isso, né? Nós não paramos de trabalhar em nenhum momento, pelo menos aqui a gente continua. Mas aí eu tenho buscado todo tipo de informação e quando eu fiquei sabendo desse encontro que você está fazendo, eu fiquei sabendo só na semana passada, já tinha passado. Aí eu comecei, só que é o meu primeiro encontro que eu faço hoje com vocês. Que bacana, Elisa Maia. Por favor, volte sempre. Elisa Maia é uma querida, trabalha com educação também lá em Maringá. E nesse sentido de fortalecer as competências socioemocionais das crianças, né? Bacana. Gente, obrigado. Boa semana para vocês. Bom feriado, gente. Tem feriado. Olha que coisa boa. O que vocês vão fazer? Vocês têm grandes planos para o feriado? Eu tenho uma sugestão para vocês. Pratiquem meditação. Viajem para dentro, já que não dá para viajar para fora, né? Eu já tenho um programão. Eu vou fazer uma ligação de vídeo com a Karen. Já está agendado. Meus queridos, fiquem muito bem. Se quiserem mandar e-mail, mandem. Beijo no coração de vocês. Até a próxima.